Fala, meu amigo, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Vamos agora à nossa última videoaula teórica em relação às funções do primeiro grau, tudo bem? E nós vamos aprender agora como obter a lei de formação. Ou seja, como é que eu vou chegar nessa minha funçãozinha do primeiro grau com os valores de A e B que estão faltando aqui pra gente, beleza? Mas claro, pra gente aprender legal isso daqui, eu prefiro que a gente faça com exemplos. Vocês vão perceber que sempre vai ser fornecido para vocês 2 pontos para que isso daqui ocorra, tudo bem? Ou então ele te deu os valores dos coeficientes e um pontinho para você poder substituir ali diretamente. Mas se ele quiser complicar um pouquinho mais, na verdade ele vai fazer o quê? Ele vai te dar 2 pontos para você resolver essa conta, apesar de não ser difícil. Lembre-se que quando você fala de função, a palavra-chave é substituição, é substituir e fazer continha. Tudo bem? Tá clara essa ideia? Então, substituir e fazer continha. Uma coisa que você deve lembrar, quando a gente trabalha com esses pares ordenados, o primeiro valor sempre corresponde a x. O segundo valor sempre corresponde a y ou f de x, é a mesma coisa. Ou seja, é o y correspondente para esse valor de x. Ali na mesma situação, esse camarada equivale a x e esse camarada equivale a y. Lembra os outros nomes que a gente deu? Abscissa ordenada, abscissa ordenada, abscissa ordenada, abscissa ordenada. Beleza? Nós temos 2 formas para encontrar as funções do primeiro grau. Beleza? Primeira forma é utilizando a ideia de sistema de equações. Ou seja, você vai substituir esses 2 pontos nessa forma geral da função do primeiro grau e fazer continha. Então vamos lá. Aqui a gente não tem x igual a 2 para o ponto A. Vamos fazer aqui bonitinho, ó. Primeiro eu vou substituir o ponto A de coordenadas 2 e 8. Pronto. Com este ponto A, concorda comigo que o valor de x é 2? Então, aonde tem x você coloca 2. Ó, um x bem aqui. Então, vai ficar pra gente A vezes 2 mais B. Só que, em vez de colocar A vezes 2, eu já vou deixar 2A. Aqui, ó. 2A mais B. Percebeu? Aonde tem o x eu coloquei esse valor 2. Isso aqui tem que ser igual ao y correspondente, ao f correspondente. E qual o valor do y correspondente do 2? 8. Então, esse camarada aqui, ó, a gente vai igualá-lo a 8. Pronto. A gente vai igualar esse camarada a 8. E a gente montou a primeira equação. Beleza? Vou colocar aqui, ó, de vermelhinho pra gente. Pronto, igual a 8. Massa. Agora a gente vai para o segundo ponto. O segundo ponto, que é o ponto B, tem coordenadas menos 1 e 2. Pronto. Esse ponto de coordenadas menos 1 e 2 possui o x igual a menos 1. Então, aonde tem x, você coloca menos 1. Aqui não vai ficar a vezes menos 1, que corresponde ao quê? A menos 1a. Pedrinho, precisa ter esse 1 aí? Não precisa não, mas deixa ele aí só para você lembrar na hora de você estiver fazendo seus exercícios. Isso aqui tem que ser igual ao y correspondente. Qual y correspondente? 2. Pronto. Perceba que aqui a gente acabou de montar 2 equações, onde nessas equações o a e o b tem que satisfazer as duas ao mesmo tempo. Ou seja, resolve esse sistema de equações e você consegue encontrar o valor de a e b. E, por conseguinte, você consegue encontrar o quê? Consegue encontrar qual a sua função do primeiro grau, substituindo os valores de a e b. Acabou a brincadeira. Então, vamos lá? Como é que você faz para resolver esse sisteminha? Massa, no caso de função do primeiro grau, é que sempre você consegue resolver subtraindo a equação de cima pela de baixo. Esse subtrair a equação de cima pela de baixo é fazer o jogo de sinal com a de baixo e juntar termo a termo com a de cima. Então, me ajuda. Menos com menos, mais. Então, vai ficar para a gente 2a mais 1a, que corresponde a quanto? 3a. Agora aqui, menos com mais, menos b, corta. O b sempre vai cortar nessa brincadeira. Agora aqui, menos com mais, menos 2. 8 menos 2 vai ficar para a gente 6. Então, eu tenho que 3a igual a 6. Agora, esse 3 multiplicando, eu passo o quê? Dividindo. Então, nós teremos que a é igual a 2. 6 dividido por 3, 2. Pronto. Este é o valor de a. E agora, o que a gente faz com esse valor de a? Substitui em uma dessas 2 equações para encontrar o b. A que você quiser, sempre vai dar certo. Vou substituir na de baixo.
Então, substituindo esse valor de A aqui, o que teremos? Que menos o A, ou seja, menos 2, tá vendo? Menos o valor de A, menos o 2, mais o B, tudo isso é igual a 2. Então, no lugar desse Azinho, eu coloquei esse 2. Pedrinho, e 1? 1 vezes 2? Não precisa, né? O 2 negativo passa positivo. Então, quanto que fica 2 mais 2? 4. Pronto. Então, B igual a 4 é o valor que faltava para a gente. Agora, o que você faz com esse valor de A e com esse valor de B? Substitui aqui dentro dessa função para ter a função do primeiro grau. Então, por causa disso, a nossa função do primeiro grau f de x vai ser igual a quanto? A 2 vezes o x, ó, o A vale 2, 2 vezes o x, mais o B vale 4. Pronto, acabou. Então, essa daqui é a nossa função do primeiro grau, e a gente pode fazer todas aquelas perguntas que a gente viu na videoaula anterior. Beleza? Então, essa é a forma que temos para encontrar a função do primeiro grau, utilizando a ideia de sistema de equações. Agora, você também pode fazer isso a partir das definições dos coeficientes. Não sei se você se recorda, mas nós vimos na nossa primeira videoaula que o coeficiente angular ele é dado pela tangente do ângulo, ou seja, a tangente do ângulo que a reta forma com a horizontal, com o eixo x. Essa tangente, na verdade, esse resultado nós demonstramos no terceiro ano do ensino médio com geometria analítica. Não precisa disso não, já vamos colocar esse resultado direto aqui, que é dado pelo quê? Você vai fazer a variação de y e dividir pela variação de x. Pronto. Ao utilizar esse resultado aqui, você sempre vai encontrar o valor de A. Pedrinho, sempre, sempre. Agora, o que é fazer variação? Fazer variação é fazer um valor menos o outro. É fazer um valor menos o outro. Só tome cuidado com o seguinte. Se você começar pelo y de um número, você também tem que começar pelo x do mesmo pontinho. Tudo bem? Então, vamos lá, me ajude aqui. Como é que eu vou fazer, então, para encontrar o coeficiente angular correspondente a esses dois pontinhos aqui? Você vai montar uma divisão correspondente à variação do y e à variação do x. Variação é um menos o outro. Ó, então, eu vou fazer assim, ó, y do b menos o y do a, ou seja, 2 menos 8. Pedrinho, poderia ser o contrário? O do a menos o do b? Pode, sem problema algum. Agora, veja que no y eu comecei por b. Então, no x eu também tenho que começar por b. Então, vai ficar aqui para a gente, menos 1, menos 2. Percebeu essa ideia? Olha aqui, fiz o y de um menos o y do outro, fiz o x de um menos o x do outro. Agora é fazer continha. Qual vai ser o valor desse azinho aqui para a gente? Então, a vai ser igual a 2 menos 8 dá menos 6, menos 1 com menos 2 dá menos 3, e menos 6 dividido por menos 3, menos com menos dá mais. E 6 dividido por 3 dá 2. Pronto. Você já encontra o valor do coeficiente angular de uma forma direta. O coeficiente angular, então, vale para a gente 2. Pedrinho, e agora? Como é que eu faço para encontrar a função do primeiro grau? Aliás, para encontrar o bzinho, que é o que está faltando. Aí você vai escrever a função do primeiro grau, já com o a encontrado. Qual que é a função do primeiro grau? Não é ax mais b? O a vale 2. Então, vai ficar para a gente 2x mais b. E, Pedrinho, mas olha o tanto de letra aí. Como é que eu faço para encontrar? Utilize um desses pontos para encontrar o valor de b. Tanto faz. Vou utilizar, por exemplo, o ponto A. Utilizando o ponto A, onde eu tenho x igual a 2 e y igual a 8, nós teremos o seguinte. Fala para mim qual o valor de f quando x vale 2. Pedrinho, o valor de f quando x vale 2 é o y correspondente do 2. Qual o y correspondente do 2? 8. Agora eu te pergunto, quem é f de 2 nessa função? Função é lembrar de substituição. Aqui o x não vale 2, então aonde tem x nós colocamos 2. Então vai ficar para a gente o quê? 2 vezes 2, ó, 2, que é esse 2 aqui, vezes o 2, que é esse 2 aqui, mais o b. Tudo isso tem que ser igual a 8. Agora é fazer continha. 2 vezes 2, 4. Então temos que 4 mais b é igual a 8.
E esse 4 positivo a gente passa o quê? Negativo. Quanto que é 8 menos 4? 4. Então, b igual a 4 é a resposta para o coeficiente linear. Com esse valor de a e com esse valor de b, perceba que obteremos aqui a mesma função do primeiro grau, dada por 2x, que é o valor de a, que encontramos aqui pela formulinha, mais o b, que é aquele valor que encontramos ali, substituindo na função do primeiro grau. Beleza? Então, aqui está alguns exemplos para a gente poder resolver esse tipo de coisa. Tranquilo isso? Fechou? Então, esse daqui é o nosso primeiro exemplo. Agora eu quero que você acompanhe o segundo exemplo para a gente matar essa aula, beleza? Acompanhe comigo. Então, vamos lá, meu amigo. Segundo exemplo agora envolvendo essas ideias aqui de como obter a função do primeiro grau. Então, a gente vai resolver primeiro pelo sistema e depois utilizando a definição dos coeficientes. Tranquilo? Lembrando só de uma coisinha aqui. Ai, graças a Deus. Lembrando só de uma coisinha aqui. Você pode utilizar uma dessas duas formas, tá? Para sua prova. Tranquilo? Agora você utiliza a que você achar melhor. Então, vamos começar pelo sistema. Foi dado 2 pontos. O ponto A de coordenadas 2 e 0 e o ponto B de coordenadas 0 e 4. Beleza. Começando com o primeiro ponto. No primeiro ponto, x vale 2. Então, aonde tem x, eu coloco 2, ó. Então, vai ficar para a gente x2 vezes a mais b. Isso aqui tem que ser igual ao y correspondente, que é quanto? 0. Isso igual a 0. Agora, o x vale 0. X igual a 0, 0 vezes qualquer coisa, 0. Então, nem precisa colocar o cara do a, né? Sobrou pra gente só o b. E b vale pra gente quanto? 4, que é o y correspondente. Cara, esse sistema ficou top da balada, né? Porque perceba que aqui você já tem diretamente o b igual a 4. O que você faz agora com esse b igual a 4? Substitui na de cima. Ao substituir aqui na de cima, você vai ter o quê? Vai ter que 2a mais 4, que é o valor de b, tudo isso é igual a 0. 2a mais 4, que é o valor de b, tudo isso igual a 0. Agora, esse 4 positivo, ele passa para o outro lado o quê? Negativo. Então, teremos aqui que 2a é igual a menos 4. E esse 2 multiplicando passa o quê? Dividindo. Menos 4 dividido por 2, menos 2. Então, a é igual a menos 2. Beleza, galera? Fechou. Agora, tendo esse valor de a e tendo esse valor de b, o que a gente faz agora? Substitui ali dentro da nossa função. E nós teremos, então, que f de x é igual a o valor de a menos 2 vezes o x, mais o valor de b, que corresponde a 4. Pronto, fechou. Aqui está, então, a nossa funçãozinha do primeiro grau. Muito boa, né? Tranquilo? Então, sempre vai rolar isso. Agora, no caso da definição dessa brincadeira, como é que eu faço para encontrar o coeficiente angular? Nós vimos que o coeficiente angular ele é dado pelo ΔY sobre ΔX, ou seja, variação de y pela variação de x. Comecemos pela variação de y. Bem, na questão anterior a gente começou pelo ponto B, agora eu vou começar pelo ponto A. Então vai ficar para a gente 0 menos 4, 0 menos 4, variação de y, e agora a variação de x. Começa por aqui também, viu? 2 menos 0. 2 menos 0. Agora me ajuda, 0 menos 4 geralmente dá menos 4, e 2 menos 0 dá 2. Então nós temos aqui que A vai ser igual a essa divisão aqui, ó, de menos 4 por 2. De menos 4 por 2. E quanto que é menos 4 dividido por 2? Menos 2. Pronto. A é igual a menos 2. Caramba, Pedrinho, acha tão rápido assim pela definição? É bem rapidinho, questão de costume. Agora, lembre-se que o coeficiente linear ele corresponde ao ponto que o gráfico toca o eixo y. Qual a característica de todos os pontos que tocam o eixo y? O x é 0. Perceba, então, que aqui você tem um x igual a 0. Tendo esse camarada x igual a 0, então esse aqui já vai ser o quê? O valor de b. Então, como a gente tem que o ponto B tem coordenadas 0 e 4, por causa disso daqui, por causa do x dele valer 0, nós já podemos afirmar
que o B é igual a 4. Pronto. B igual a 4. E agora, o que faremos com B igual a 4 e A igual a menos 2? Substitui na função do primeiro grau. E você vai ter uma função da forma f de x igual a menos 2x mais o valor de B, que é 4. Pronto. Mais o valor de B, que é 4. E você mata essa ideia. Tranquilo? Então fica a seu critério a melhor forma de resolver esse tipo de exercício. De boa? Tudo isso que vimos é o que você precisa saber de função do primeiro grau. Agora não tem para onde correr, tem que exercitar e fazer muita questão, beleza? Então veja aqui embaixo nós temos o linkzinho de uma lista de exercícios que aí tá recheada de vários exercícios de como pode aparecer na tua prova. Tranquilo, amigo? Então prazerzaço estar aqui com você. Valeu!